e a boneca. Isso aconteceu em 2009, quando eu tinha 16 anos. Um dia, quando eu voltava da escola, percebi que mudou uma família nova para uma casa no final da minha rua. Era um jovem casal que tinha uma filha pequena, que parecia ter cerca de 6 anos de idade. Ela usava um vestido branco, meias brancas e sapatos pretos. O seu cabelo era longo e preto, e ela segurava uma boneca nos braços. A boneca tinha também um vestido branco e cabelos longos e pretos. Na verdade, parecia quase que exatamente uma miniatura da garota. Todos os dias, no caminho de casa para a escola, eu via aquela menininha. Ela estava sempre sentada do lado de fora de sua casa, segurando a boneca nos braços e me observando enquanto eu passava. Havia algo sobre o jeito que ela me encarava e o olhar frio e escuro em seus olhos que me deixava muito nervosa. Certa noite, eu não consegui dormir. Fui atormentada por pesadelos muito estranhos e acordei suando frio. Eu só conseguia lembrar vagamente dos pesadelos, mas todos eles envolviam a garota e a boneca. Isso passou a acontecer noite após noite, e a falta de sono me deixou exausta. Havia uma senhora idosa que morava ao lado, e ela era muito curiosa. Ela era uma dessas velhas que sabe tudo sobre todos. Ela estava sempre ouvindo e enfiando o nariz nos negócios das outras pessoas. Um dia, enquanto eu caminhava para a escola, ela me agarrou pelo braço e, em voz baixa, disse que tinha algo a me dizer. Ela queria falar sobre a família que tinha acabado de se mudar para a casa do final da rua. Então ela me disse: "Você não quer mexer com eles. Eles não são gente boa. Ouvi dizer que eles estão sempre se mudando e que nunca ficam em lugar nenhum por muito tempo. Aquela filha deles... Haha, você sabia que ela é adotada? Ela não é boa da cabeça. Ouvi rumores de que é a filha do diabo e que a boneca que ela carrega não é uma boneca, mas um diabo feito à sua imagem." Eu apenas revirei os olhos e me afastei, descartando aquilo como uma fofoca de uma velha louca. Mas ai, como eu era besta! Como eu gostaria de ter ouvido os avisos daquela velha. Alguns dias depois, ouvi uma batida na porta da frente. Quando eu atendi, era uma jovem que estava lá. Ela era a mãe da menina com a boneca. "Olá, sou sua vizinha e gostaria de lhe pedir um favor", disse ela. "Claro, o que é?" "Eu tenho que fazer uma coisa e meu marido não está em casa. Está no trabalho até mais tarde. Eu vou sair somente por algumas horas, mas preciso que alguém cuide da minha filha enquanto eu estiver fora. Eu sei que é pedir muito, mas você cuidaria dela?" "Ah, mas claro que sim. E qual é o nome da sua filha?" "Elisa." "Se você não se importa, eu preciso sair agora. Então vamos." Segui a mulher até a casa dela e esperei enquanto ela subia correndo as escadas. Quando ela voltou, estava trazendo a menina pela mão. Assim que a vi, fiquei surpresa. Havia algo de errado com ela. Seus olhos estavam completamente pretos, como se os de um tubarão, e ela ainda estava segurando aquela boneca miserável nos braços. Eu não sei o que houve com a boneca, que me assustou tanto. Talvez fosse porque parecia tanto com a menininha que chegava a ser perturbador. Antes que eu tivesse a chance de desistir da ideia, a mãe se despediu, entrou no carro e foi embora. Sem nenhuma palavra, a pequena Lisa estendeu a mão e pegou para eu pegar na mão dela. Sua pele estava gelada e aquilo me arrepiou a espinha. "Brinca comigo", disse ela. Subimos as escadas para o quarto dela
Mas assim que fechei a porta, comecei a me sentir bastante desconfortável. Pude sentir um cheiro estranho e desagradável, mas não consegui descobrir o que era e nem de onde vinha. Brinquei com Lisa por cerca de 30 minutos, mas depois comecei a sentir um aperto no peito. Comecei a suar frio e meu estômago estava revirando. Eu sentia como se fosse vomitar. Eu tenho que ir, falei com muita dificuldade por causa da falta de ar. De repente, Lisa se levantou e gritou: Não! Você vai ficar comigo para sempre, nós vamos brincar o tempo todo. Ela olhou para mim com aqueles olhos negros frios e eu senti que ia desmaiar. Eu estava com medo e queria sair dali o quanto antes. Mas quando tentei abrir a porta, a maçaneta não girava. Comecei a sacudir e puxar, mas não adiantou. Corri para a janela e tentei abri-la, mas também não se moveu. Então me lembrei do aviso da velha e amaldiçoei por não ter ouvido. Eu tremia de medo, mas decidi recitar uma oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Assim que pronunciei essas palavras, a garotinha soltou um grito estridente. Ela gritou tão alto que pensei que ficaria surda e tive que colocar a mão sobre os ouvidos, mas não parei de recitar a oração. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A garota deixou cair a boneca e despencou ao chão. De repente, ela criou vida e veio para cima de mim, rangendo os dentes, com as mãos com garras, como se fosse um animal selvagem. Tentei chutá-la para longe, mas ela pulou no meu pescoço e tentou arranhar a minha garganta. Caí de costas na cama, tentando desesperadamente lutar contra a boneca. Foi uma luta terrível. A boneca estava se debatendo, arranhando e rasgando as minhas roupas. Toda vez que eu colocava a mão em volta do seu pescoço, tentava me estrangular. Eventualmente, eu tenho vantagem. Agarrei-a pelas pernas e balancei-a com todas as minhas forças, esmagando a cabeça dela contra a parede. Ela bateu na parede com tanta força que deixou um dente de gesso. Uma rachadura dividiu o rosto da boneca em duas partes e uma espessa fumaça preta começou a sair. Nos dê hoje nosso pão de cada dia e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E a boneca estava no chão, tremendo e se contorcendo, balançando para frente e para trás, como um peixe moribundo. A cabeça da boneca se abriu e mais fumaça subiu, mais e mais espessa. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quando terminei de recitar a oração, Lisa caiu deitada no meio do quarto inconsciente. A boneca era pouco mais do que uma pilha fumegante de plástico derretido, assobiando e borbulhando no tapete. Nesse momento, a mãe de Lisa chegou em casa. Ela subiu as escadas correndo e entrou no quarto, exigindo saber o que tinha acontecido. Tentei explicar, mas não conseguia expressar as palavras e vomitei no chão. Quando Lisa recuperou a consciência, ela disse que não se lembrava de nada, nada. Eu olhei para os olhos dela, a escuridão se foi, e agora eles estavam num tom azul brilhante e vibrante. 3 anos depois, quando ela tinha apenas 9 anos, Lisa morreu de repente. Ela bebeu uma garrafa inteira de água sanitária e isso corroeu seus órgãos internos. Ela morreu com muita dor, gritando e chorando de agonia, enquanto seus órgãos se desintegravam e se dissolviam. Os médicos consideraram um acidente, mas todos suspeitavam que ela havia tirado a própria vida. Seus pais ficaram arrasados
Ninguém conseguia explicar por que a garota tão jovem faria uma coisa dessas. Uma semana após o funeral, sua mãe e seu pai mudaram-se de casa, pois continham muitas lembranças ruins a eles. Enquanto atravessavam o quarto de Lisa e arrumavam seus pertences, encontraram algo colado na parede de trás do espelho. Era uma foto de Lisa e da boneca. Do outro lado estava escrito em arabesco infantil, um rabisco infantil. Havia uma mensagem que dizia: ela voltou para nós, pois aqueles que respondem ao nosso chamado serão condenados para sempre.